Olá pessoal, depois de um longo recesso aí que a gente teve, né? A gente está voltando para nossa série de criação de GIFs com o software Maximo, nosso projeto. E hoje, para retornar, eu queria falar com vocês da forma que a gente pode fazer para automatizar os GIFs e não precisar ficar mudando muitos parâmetros no código se a gente quiser utilizar o GIF com movimentos diferentes, né? Às vezes a gente tem alguns dados que a gente quer colocar no GIF, faz o GIF, prepara, e aí quando a gente muda os parâmetros do GIF, o GIF fica fora de padrão, né? Fica fora de dimensão. Então, para a gente evitar ficar mudando né, muitos parâmetros de uma vez, é importante a gente entender que a gente deva colocar parâmetros gerais e a partir desses parâmetros gerais o GIF ele automaticamente se adapte à nova situação, tá? Então, para exemplificar esse problema, eu vou começar com o movimento aqui, com o movimento com aceleração constante, né? Então, eu vou colocar aqui -1, né, com a posição inicial, uma velocidade inicial de -2 metros por segundo e uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado, tá? A equação do movimento é descrita, né, de forma geral dessa forma: x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2, tá? Com isso a gente descreve o nosso movimento. Eu vou desenhar esse movimento aqui só para a gente ter uma ideia de onde começa o movimento, né? E até onde ele vai, tá? Vamos colocar 10 segundos para a gente escrever isso, tá? Então aqui está o gráfico do movimento, né? E aí a gente percebe o seguinte, né? Que esse movimento ele tem um ponto de retorno aqui em -5 metros, né? E ele vai até 4 metros aqui em t igual a 10 segundos, tá? Então, se a gente for, por exemplo, criar um GIF normalmente, né, como é que eu faria, né? Sem colocar essa automatização, né? Eu faria assim, colocar aqui file name, né? Colocar aqui retorno, o nome do GIF, tá? Tem um ponto de retorno aí. Terminal animated GIF, né? Make list gr2d points, né? A gente quer o ponto da partícula, tá? Vamos aqui fazer o seguinte, vamos colocar já o xrange, tá? Vou colocar aqui, já sei que o ponto de retorno é -5, tá? E vai até 4 lá em cima, pronto. E aí vou colocar também aqui point type igual a 7, lembrando que esse é o tipo de ponto que representa melhor a partícula, né? E points, né? X de t. Como esse é um movimento na direção do eixo x, a gente vai colocar como a coordenada y0, tá? No lugar de y eu coloco 0. Opa, coloquei points 2 vezes, desculpem, aqui tem que apagar um points, pronto. Ok, né? Fecho gr2d. E aí o intervalo de tempo pro make list, tá? O tempo vai de 0 a 10, tá? E no intervalo de 0,1 segundo, tá? Vou colocar um cifrão aqui para não aparecer muito código, tá? Opa, aqui eu coloquei animated com A, pronto. Gerou aqui o GIF, tá? 101 quadros. Vamos ver esse GIF como é que ele tá, né? Então o GIF ele parece adequado, né? Então ele começa no ponto onde está a partícula inicialmente, né? E depois ele vai até x igual a -5 metros, retorna, né? A velocidade se anula, então ele passa a se mover para a direita, tá? Acontece o seguinte, que se eu mudar os parâmetros aqui, por exemplo, se em vez de v igual a -2, eu colocar v igual a -3, aí a situação vai se complicar, né? Então vou
compilar de novo aqui, tá? Não vou gerar a figura, vou gerar diretamente o GIF, e aí vocês vão ver que pode acontecer algumas coisas estranhas, né? Quando eu abrir o GIF, ó, a partícula desaparece aqui e retorna, né? Aliás, ela não chega a retornar, né? Ela desaparece, o que significa que parte do movimento dela está fora do intervalo que a gente quer, tá? Então, como é que a gente pode... Existem algumas formas que a gente tem para fazer, para resolver esse tipo de problema e não precisar ficar mudando vários parâmetros, né? Se eu quisesse adequar aqui, eu precisaria então saber o ponto de retorno da partícula e mudar aqui, ó, o x-range para que o gráfico se adequasse ao movimento da partícula, né? Então, como é que eu vou fazer para resolver esse problema, para automatizar melhor, né, esse GIF, né? Primeira coisa que eu vou fazer é determinar o tempo máximo, tá? Então eu vou pegar aqui, antes do código onde se gera o GIF, eu vou fazer isso, né? Vou colocar o tempo máximo igual a 10, né? E aí, a partir desse tempo máximo, eu tenho que obter, aliás, eu não tenho que obter o tempo de retorno, tá? Do tempo máximo, isso é independente, mas eu tenho que saber qual é esse tempo de retorno. O tempo de retorno, eu posso fazer uma continha, né? E eu mostro que o tempo de retorno, se eu fizer a velocidade igual a zero, isso vai me dar menos v0 dividido pela aceleração, né? Então, se o tempo de retorno é isso, então a posição no qual a partícula vai retornar, né, que eu vou chamar XR, né, posição de retorno, vai ser o x no tempo de retorno, que é TR, tá? E vou também colocar o x máximo aqui, que vai ser o x no tempo máximo, tá? Então, vamos ver se isso vai resolver o meu problema, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou voltar aqui para aquele caso em que a velocidade é 2 metros por segundo, né? E aqui, ó, nesse valor mínimo da posição, eu vou colocar XR, que é o valor do retorno. E no valor máximo do x-range eu vou colocar x máximo, que é o ponto máximo no qual a partícula vai, tá? E aí vou gerar novamente o GIF, né? Vamos ver como é que ficou esse GIF, tá? Então, olha só, né? Então ele voltou porque ele estava, né? Então ele está saindo do ponto que eu criei inicialmente, né? E ele vai até o extremo aqui do gráfico, né? E eu consigo ver então a partícula em todos os instantes de movimento. E se eu alterar, fizer novamente aquela alteração, com a velocidade inicial de 2 para menos 3 metros por segundo, né? Vamos ver o que acontece. Vou gerar aqui de novo. Vou abrir o GIF. E olha o que acontece, né? Agora deu certo, né? Ó, ela vai até o ponto que a gente estava esperando e retorna, né? Então o GIF, a figura se ajustou ao intervalo no qual a partícula está se movimentando. Mas tem surgiu outro problema aqui. Nota que o GIF ele começa com um quadro em branco, né? Significa que o movimento inicial ele está aqui para a direita, ele não está sendo mostrado, né? E aí entra a importância de outra ferramenta que a gente já viu, né? A gente já viu uma aula sobre GIFs, né? Um vídeo sobre GIFs, sobre o IF, tá? Que traduzido é o C. E a gente pode usar essa ferramenta para melhorar ainda esse começo aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer? O problema aqui está no x máximo, tá? O x máximo, nesse caso agora, no caso quando eu tinha v igual a menos 2, né? O ponto onde a partícula saía era a posição x igual a menos 1. Ele era menor do que o ponto máximo, né? Então a partícula saía de x igual a menos 1 e depois ia até x igual a 4, quando o t era igual a 10 segundos. Né? Só que agora, nesse caso, quando eu faço a velocidade igual a menos 3 metros por segundo, né? O que acontece é o seguinte, que a posição máxima ela é menos 6, está mostrando aqui, ó, ela é menos 6 metros por segundo, que é menor do que menos 1. Né? Então o começo do movimento ele começa num ponto maior do que o final do movimento. E isso não é contemplado na nossa automatização. Como é que a gente faz
para contemplar essa automatização? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui no x máximo colocar um if, né? Eu vou dizer para ele o seguinte, olha, se a posição inicial, né, que é o x no instante t0, for maior que o valor de x no instante final, que é o t máximo, então, né, lembrando que o if tem que ter essa palavrinha aqui, o valor que vai ser retornado é o valor maior, que é o x0, né, o instante no x em t igual a 0, tá? Agora, se isso não for verdade, se o x no t máximo for maior, né, ou igual também ao x0, o que eu quero que retorne é o valor do x no t máximo, tá? Então, else é x no t máximo, tá? Então, com isso aí, eu faço essa diferença, né? Eu tento ele calcular qual é maior, é a posição inicial ou é a posição no qual eu estou terminando o movimento, né? Eu vou usar uma das duas para resolver, tá? Então, pronto, feito isso, né? Vamos ver se resolveu o nosso problema. Pronto, né? Então, o movimento está começando aqui e note que ele está terminando, né, antes, né, da posição inicial, tá bom? Então, essa forma de automatização que eu quero mostrar para vocês é importante porque, né, se eu alterar a situação, em princípio eu não preciso alterar o meu código, né? Basta eu alterar os parâmetros iniciais para resolver o problema. É claro que se vocês colocarem uma outra situação muito diferente dessa, né? Se eu colocar, por exemplo, uma situação com velocidade positiva, por exemplo, aí vai dar um erro também, né? Então, o que eu aconselho a vocês a fazer é o seguinte, separar as situações em situações parecidas. Por exemplo, uma situação em que eu tenho velocidade negativa e aceleração positiva, né? Coloco tudo num código só. Situação em que eu tenho velocidade positiva e aceleração positiva, colocaria no outro código. Situações em que eu vou ter velocidade positiva e aceleração negativa, aí seria um outro código, tá? Para sempre tentar fazer com que o seu código ele contemple o máximo de situações possíveis, tá? Se eu colocar, por exemplo, uma velocidade positiva aqui, né, a situação vai ficar diferente, né? Então, vou tentar mostrar o GIF. Então, com a velocidade positiva, ó, em princípio funcionou, né? Mas se eu colocar a aceleração negativa, eu acho que aí vai dar problema. Né? Então aqui ele já reclamou aqui que tem algum problema, né? Por quê? Provavelmente nesse caso o ponto de retorno é maior do que o x máximo, né? Então eu não posso colocar um x-range em que esse valor é maior do que esse valor aqui, tem que ser o contrário, esse valor tem que ser menor e o segundo valor tem que ser maior para que esse intervalo seja um intervalo positivo, tá? Então vamos voltar aqui, eu só quero mostrar uma última coisa, que é, antes de encerrar o vídeo, que é o seguinte, existe ainda uma outra forma de automatização, né? Caso vocês queiram, por exemplo, utilizar a derivada na situação, tá? Então, isso daí no ponto de retorno, tá? Como é que eu faço isso? Por exemplo, para resolver o ponto de retorno, eu faço a velocidade igual a zero. Imagina que eu não tenha feito esse cálculo na mão. Então, eu fiz o seguinte, eu defini a velocidade a partir da derivada da posição em relação ao tempo. Né? Então, está aqui a velocidade. E vou resolver essa equação. Né? Então, vou usar o solve para resolver v de t igual a zero em relação ao tempo. Né? Então, t igual a 4. Né? Esse é o ponto de retorno nesse caso aí. T igual a 4 segundos. Como é que eu faço, então, para, em vez de precisar colocar a fórmula, né, eu resolver o tempo de retorno? Né? Notem que o resultado do solve aqui, ele é dado numa lista, né, t igual a 4. Para eu tirar de uma lista, né, eu posso colocar aqui, por exemplo, colchete 1. Né? Então, olha, ele tirou de uma lista. Quando eu coloquei colchete 1, o que aconteceu aqui? Ele tirou o primeiro elemento da lista. Mas eu não quero tirar o elemento da lista, porque tem um sinal de igualdade aí. Eu quero tirar o 4. O 4 é o lado direito dessa igualdade.
Então a gente vai ver outra coisa também, que é o RHS, né? Que é o RHS, ele separa, né? Tira só o lado direito da equação. Pronto, aí retornou só 4 aqui. Aí esse valor, então, eu atribuo ao TR. Pronto, atribuí ao TR, eu vou apagar o TR aqui, ó. Não preciso mais dele aqui, né? Então, novamente, obtive o resultado, vamos ver o GIF. Pronto, o GIF continua, então, como estava antes, né? Sendo automatizado. Então, né? Como a gente sabe derivar, né? Inclusive no Maxima, utilizando esse comando diff, a gente pode usar esse comando para resolver esse tipo de situação, né? Em que a gente precisa, por exemplo, encontrar mínimos ou máximos, tá? Então, uma ferramenta a mais que pode ajudar a gente a automatizar os nossos GIFs. Bem, então, era isso que eu queria ver com vocês, tá? Nos próximos GIFs, nos próximos vídeos, eu vou tentar falar de situações específicas, tá? Algumas situações que eu tenho utilizado em sala de aula, alguns GIFs específicos. E eu espero aí que vocês gostem, tá? Do conteúdo, né? E para quem ainda não assistiu, né? Tente assistir os vídeos anteriores nos quais a gente fala dessas ferramentas, né? Que pode ajudar vocês aí a automatizarem, criarem os GIFs, né? E automatizarem os GIFs de vocês, tá? Então, até a próxima.